Eu vou começar lá da infância, né? Como que foi sua infância lá em Péssima. Teófilo Otoni? Péssima. Péssima? Em Teófilo Otoni eu não sei, porque quando eu mudei para São Paulo, quer dizer, os meus pais mudaram para São Paulo, eu tinha 1 ano de idade. Então eu fui criada em São Paulo, no Capão Redondo. Mas desde quando eu me entendo como gente, ali por volta de 5 anos de idade, pra frente, é uma desgraça atrás da outra. Eu não gosto nem de falar sobre a minha infância. Tem até um vídeo na Fazenda, que foi o primeiro vídeo que viralizou meu, quando eu estava na Fazenda em 2012, que no primeiro dia teve uma dinâmica que você tinha que sortear umas cartas. E olha que louco isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que não saia para falar da infância. Porque eu começo Você atraiu, né? Eu começo a falar da minha infância, eu desabo. E aí, um monte de coisa para sortear, que dá para falar de trabalho, de um monte de coisa. O que saiu para mim? Infância. Infância. Conte a sua infância. E aí eu comecei a contar. E aí já criou um ranço em parte uma parcela significativa de gente que assistia. Por quê? Porque já começou a aparecer vitimismo. Falou, nossa, essa aí já vai fazer a coitada. Eu só tava contando a minha infância. Foi uma merda, você quer que eu faça o quê? Quer dizer, não pode falar a verdade, né? Vou ter que mentir, vou ter que florear, vou ter que romantizar. Foi uma merda. Imagina, no Capão Redondo, 50 anos atrás, uma criança LGBT. 50 anos atrás, o Capão Redondo era conhecido no mundo inteiro pela violência. Total. Como que você queria que eu tivesse uma infância bacana? Já seria uma infância merda se eu fosse heterossexual. Sendo uma criança LGBT, triplica por, né, se aí muito, multiplica por 10 todas as desgraças que eu já ia ter que viver mesmo. E você se descobriu aos 5 anos? Você se descobriu quando, hétero? Boa pergunta. Você não se descobriu, nem eu só sou. Sim, não, desculpa, não é o que eu quis dizer. A partir dos 5 anos que você Eu sempre me entendi, menina. se entendeu. Com 5 anos de idade, eu falei pra minha mãe, eu sou uma menina. Ninguém nunca acreditou. Eu já tô com 55, não acreditam até hoje. E lá atrás ainda é pior ainda mesmo. Pois é. Não, porque tem muito disso, né? Quando você descobriu que era gay? Ninguém descobriu, todo mundo nasceu gay. Sim. Todo mundo nasceu lésbica. Um amigo meu fala isso. Fala, eu não sou, eu já nasci. Falei, tá certo. Quem descobre são os outros, né? É porque A gente sabe o que sabe, acontece? O povo pensa que a gente vira. Quando que você virou trans? Eu não virei trans, eu nasci trans. Ou que a gente opta, né? Quando fala em opção sexual, Mas é completamente equívoco, né? Opção, gente, né? quem em sã consciência vai optar por sofrer preconceito, por ser jogado na sarjeta, por ter seus direitos cerceados, por ter seus direitos negados, por não ter emprego? Quem que vai optar por isso? Por bullying, por tudo, né? Não, Porque mas lá aquele você tempo, é pelo amor de hétero? Deus. Eu sou hétero. Você, assim, por opção, você ia acordar um dia hétero e falar assim, que dia chato, hoje acho que eu vou virar gay. Você conseguiria? Se não é a sua natureza? Sim. Provavelmente você não conseguiria. Isso funciona com a gente também. Né? Não tem gente que fala assim, acho que eu já ouvi isso da minha mãe, de falar, mas tenta, experimenta. Não é assim que funciona. A minha natureza é essa e nada vai mudar isso. Não adianta. Por isso que a gente não pode falar de cura gay. Porque não existe cura para o que não é doença. Perfeito. Concordo plenamente. Não existe isso daí de doença. Isso é cabeça de gente fraca, né? Exatamente. Dito isso, voltando lá na minha infância, pra gente não perder o fio da meada, eu cresci no Capão Redondo em meio a uma violência extrema comigo, enquanto LGBT, enquanto uma criança, um menino viado, que era assim que a gente era chamado, né? Uma criança viada, que eu sempre fui naturalmente muito afeminada, então não tinha como esconder, a minha natureza gritava pelos poros. E eu cresço nessa violência. Antigamente a gente ia da primeira até a quarta série, passava para a quinta, depois da quinta até a oitava. Eu repeti de ano 3 vezes a primeira série, porque eu não conseguia estudar. Hoje eu já frequentei 5 faculdades, então eu era burra. Eu não era burra, eu estava sendo massacrada, hostilizada, crucificada na escola e não tinha ninguém para olhar para aquela criança. Aí quando você me pergunta, então por que você é política? É por causa da minha infância. Porque eu descobri, adulta, que só políticas públicas voltadas para essa questão é que vão resolver o problema destas mesmas crianças que ainda sofrem até hoje. Ou a gente olha para essas crianças, ou elas vão continuar sofrendo tudo que eu já sofri. E elas não precisam passar por tudo que eu já passei. Eu já sei o que dói. Eu já sei também qual é o caminho. Então eu já sei qual é a solução. Basta as pessoas darem um voto de confiança para que a gente possa agir. Mas houveram mudanças, assim, porque você está falando de 40 anos atrás, né? 50. 50 anos atrás. Então, assim, você sentiu que a sociedade mudou para melhor ou para pior de lá para cá? A gente dá um passo para trás
2 passos para frente, aí dá um passo para frente, dá dois passos para trás, né? Eu acho que nesse momento a gente está vivendo um retrocesso. Porque basta você olhar para a questão dos banheiros quando a gente fala de mulheres trans usando banheiro feminino. Raramente a gente ouvia alguém falar disso. Nunca foi um problema, nunca houve um assédio, nunca houve um estupro, nunca houve um boletim de ocorrência de mulher reclamando de transbanheiro. E de onde que veio essa onda do nada? Não é do nada, isso é espantalho criado, caso pensado, cortina de fumaça para desviar o foco em ano eleitoral daquilo que realmente interessa, daquilo que estes mesmos políticos que criaram essa cortina de fumaça não querem que as pessoas olhem. Então vamos atacar alguém. Por isso que existe o fascismo. Uma das características do fascismo é criar um inimigo. Isso faz parte do estado de fascismo. Você cria um inimigo, mesmo que ele seja invisível, mesmo que ele não exista, que é o caso, ataca esse inimigo, faz a população olhar para aquilo que nem existe, enquanto eles estão passando por trás tudo que eles querem. E passa, porque a população é massa de manobra e cai nisso. Por isso que eles não querem cultura, né? Não, para quê? Para que dar conhecimento? Para você criar um monstro? Não, é pão e circo. Aí vai pensar, né? Vamos nos preocupar com as mulheres trans no banheiro feminino, mesmo sem dados, tá? Porque aqui a gente tem que se ater aos dados. Os dados dizem muito. Olha as estatísticas, gente, pelo amor de Deus. Quantas mulheres trans vocês já ouviram falar que abusaram de mulheres cis no banheiro? Nenhuma! Quantos boletins de ocorrência nós temos para a gente pautar um projeto de lei contra mulheres trans? Nenhum boletim de ocorrência. Então, pautado em que você está levantando essa tese? Tá vendo como é cortina de fumaça? Não tem dados. Você falou que a gente está vivendo um retrocesso. Esse retrocesso veio por causa da antiga presidência, vamos dizer assim? Não, acho que não. Você acha que ali foi pior? Porque ali existia um pouco de preconceito. Mas peraí, quando você fala antiga, você tem que especificar. Do Bolsonaro. Bolsonaro. Lógico. Estamos falando do Bolsonaro. Sim. Eles são absolutamente contra pessoas trans. E aí eles descobriram, os bolsonaristas descobriram que bater em pessoas trans dá voto, dá like, dá engajamento. Ou seja, eles descobriram isso e vão usar isso contra nós. Só que eles estão conseguindo colocar pessoas que não pensavam assim contra a gente. E aí eles saem como salvadores da pátria, como aqueles que querem salvar a pátria, alertar as pessoas. Salvar a tradicional família, né? Deus, pátria, família e amante, né? Pois é. Essa é a tradicional família. Agora, eles criaram isso, né? Mas por quê? Porque faz parte do fascismo, e eles são fascistas, faz parte do fascismo criar um inimigo. Tem que ter um inimigo para combater. Isso existe desde que o mundo é mundo. Quando você olha para a Idade Média, quem eram os inimigos? As bruxas. Uhum. Você já ouviu falar da caça às bruxas? Sim. Mas você já ouviu falar da caça aos bruxos? Nunca. Nem ouviu, porque não existiu caça aos bruxos. Mas caça às bruxas, sim. Porque o problema não era ser bruxa, era ser mulher. A mulher já foi o inimigo a ser combatido. E até hoje a mulher empoderada ainda é também esse inimigo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiquei estarrecida olhando na internet um pastor num púlpito de uma igreja falando para as mulheres lá: se o seu marido mandar você rastejar, rasteje. Eu posso mandar esse vídeo para vocês colocarem como corte. Obedeça. Ou seja, nós, pessoas trans, não fazemos isso com as mulheres. Eu não quero ver mulher rastejando aos meus pés. Eu quero ver mulher caminhando ao meu lado. Eu quero defender e proteger essas mulheres. Mas os mesmos homens que me atacam são os mesmos que vão no púlpito de uma igreja falar para a mulher: você tem que rastejar se o homem mandar. É por isso que aumentou o feminicídio também. Mas né? O feminicídio começa na igreja. Sim. O feminicídio começa em casa. Aliás, ele acontece em casa. Sim. Né? Ele não acontece no banheiro do shopping que eu frequento. Você nunca não vi. viu? O cara casou, provedor, né? Você viu o cara que casou agora, acabou de casar no meio da festa, mandou a mulher, porque começou a discutir? Gente, como assim? Pelo amor de Deus. Será que esses homens gostam mesmo de mulher? Porque se eu vejo uma mulher sendo agredida do meu lado, vocês vão conhecer o Satanás. Porque eu vou defender essa mulher com unhas e dentes. Eu vou ser a travesti política que vai defender as mulheres. Agora, que homem vai fazer isso com a mesma garra que eu? Porque eu também sofro as mesmas mazelas que elas. Eu também sofro com o machismo. Até mais, né?
Então, além do sofrimento que a gente tem de sofrer por sermos mulheres, a gente sofre por ser mulher trans. Sim. É uma camada a mais de vulnerabilidade. Pensa que É um xingamento a mais que o cara acha que ele tem direito a fazer para ir em você. Nos acha uma sub-humano, assim, uma espécie secundária de ser humano. Tem gente que nem considera a gente um ser humano, nem trata a gente como um ser humano. Eles se sentem muito à vontade para praticar os preconceitos, os crimes que cometem, as barbaridades contra a comunidade trans, sem se preocupar com a punição. Eles estão certos de que sairão impunes. E é contra isso que a gente tem que lutar, porque nenhum ser humano merece ter a sua existência invalidada. Nenhum ser humano. Nem de esquerda, nem de direita, nem trans, nem cis, nem hétero, nem ninguém. Cada um pode ser aquilo que quiser. Isso sim é liberdade. Agora, dentro desse retrocesso, hoje em dia surgiu aquelas figuras chamadas os Red Pills, aqueles homens que dizem que querem resgatar a masculinidade. Com um discurso assim que acaba sendo até abraçado muitas vezes por mulheres, aquelas mulheres esposa troféu, gente assim, né? Então, o que você pensa, qual que é a sua visão sobre esse tipo de gente, sobre os Red Pills, esse homem que tem muita força, inclusive com a molecada, né? Eles estão cada vez mais fortes com a molecada. A molecada que está descobrindo o sexo, cheia de insegurança, cheia de medos, e com o próprio fracasso na mulher. Você não faz sexo direito porque a mulher que não te ajuda. Assim, né? Então, o que você acha desse discursinho dessa gente? Primeiro que essas pessoas precisam fazer terapia. Porque você precisar de um curso para aprender a ser homem, deveria ser sua natureza. O que você precisa é de educação para aprender a lidar com o outro, né? É saber respeitar as diferenças, é saber respeitar o limite do outro, porque a sua liberdade vai até onde você invade o limite do outro. E isso serve para mim, serve para vocês, para eles, para todo mundo. Agora, esse movimento Red Pill é extremamente criminoso, porque eles são extremamente agressivos também. Eles precisam realmente serem combatidos. Com esse tipo de gente, não dá para dialogar. Eles são tão radicais que não tem nem diálogo. Eles precisam ser combatidos. A gente precisa apresentar projetos de lei contra esse movimento, porque eles não vão para o diálogo. Aliás, a direita não dá para dialogar. Quando a gente tenta dialogar com alguém de direita, por que eu não vou em debate com ninguém de direita? Da extrema-direita, né? Mas nomes da direita. Mas com que régua a gente vai medir o que é extremo e o que não é? Porque eles estão todos ali misturados. Por exemplo, por que eu não vou debater com ninguém de direita? Porque eles não querem debater. Eu vou na intenção de ouvir o que eles têm a dizer e contribuir com o que eu tenho a dizer. Eles não, eles vão pensando só no corte. E outra coisa, eles estão com a verdade deles e não adianta que a gente não vai converter ninguém. Então, para que eu vou debater com uma pessoa que já está convencida, que não está disposta a te ouvir? Vou perder meu tempo? Vou dar palco para eles, porque o que eles querem é usar a gente, que é de esquerda, como palco para que eles possam mostrar as ideias deles. E por que eles parecem muitas vezes ganhar o debate? Porque eles se apoiam na Bíblia. E muita gente, nós somos um país cristão, mais de 80% da população é cristã. Então, mais de 80% das pessoas vão ficar do lado de quem está falando, usando a Bíblia como alicerce. E aí é um problema para a gente. Porque para você ficar do meu lado, talvez você tenha que discordar de alguma coisa da Bíblia. Porque se eu estou falando que eu nasci trans e a Bíblia está falando que é coisa do demônio, você vai ficar do lado de quem? De mim, que estou te falando da minha vivência, da minha experiência, uma coisa empírica. Eu sinto na pele, eu estou falando de uma coisa que eu sou, da minha existência, e você está negando quem eu sou porque está escrito na Bíblia que é de Satanás? Então, é muito difícil discutir com eles. E eles têm o apoio maciço da população. Porque a população, entre uma travesti falando, eu sou assim porque eu nasci assim, e uma Bíblia falando, você está possuída por Satanás, em quem eles vão acreditar? Aliás, uma coisa que eu sonho é o dia que as pessoas vão parar de falar de religião na política. Porque, assim, sinceramente, sabe, eu não tenho nenhuma religião assim que eu siga, tal, sei lá, acredito em Deus, vamos dizer. Mas, assim,
Eu não consigo imaginar que Deus, com tanta coisa importante para se preocupar, vai se preocupar com a política brasileira ou americana, ou o que for. Assim. Então, eu acho que a primeira coisa que devia é assim, realmente ser agnóstico, não se falar de religião quando se fala de política, porque a política é um assunto porco demais para se misturar com Deus, para mim. Eu concordo plenamente com você e vou mais a fundo. Eu acho que os cristãos, tá? De verdade, eles têm que se atentar a isso. Porque tem muito cristão indo para a igreja para adorar um político, um líder, um Silas Malafaia da vida. Mas você tem que ir na igreja para adorar o Senhor, para adorar a Jesus, para falar de amor, para falar de perdão. E justamente no lugar que foi feito para você praticar o amor e o perdão, o que se pratica? O discurso de ódio, a política. Quando eu vejo pastores falando que gente que é cristã não pode ser de esquerda, cara, eu penso, Jesus, você tem que voltar logo. Manda um meteoro aqui, porque a gente se perdeu enquanto ser humano. Tá tudo errado. A gente precisa parar. Devia ser proibido por lei que política fosse tratada no púlpito da igreja. Ou de qualquer outra religião. Devia ser proibido. Porque isso é um lugar sagrado. Ou deveria ser sagrado. Uhum. E as pessoas estão totalmente perdidas. Mas eu fico pensando que Deus, com tanto poder, sendo onisciente, onipresente, onipotente, por que ele precisa do Silas Malafaia, que só fala gritando, cheio de ódio? Por que Deus precisa deste ser imundo para dar a palavra? Deus não precisa do Silas Malafaia. Deus não precisa que os cristãos do Silas Malafaia ou de qualquer um deles deem mais dinheiro para que eles comprem mais um jatinho novo. Deus não precisa de jatinho. Deus leva a palavra direto ao coração. Então tá tudo errado. Só que as pessoas, e isso também faz parte do fascismo, as pessoas precisam de um líder. Porque 90% da população nasceu para ser liderada. E 10% para ser líder. De onde eu tirei esses números? Da minha cabeça, tá? São vozes da minha cabeça. Mas é o que eu percebo na minha vivência. Quase todo mundo que eu conheço precisa de alguém para se agarrar. Seja de direita, seja de esquerda, mas precisa de alguém. Precisa de um norte, precisa de um líder para se espelhar. Eu não preciso, eu nasci para ser líder.